Como vocês podem ver, as 8 carreiras estão finalizadas. E agora o que acontece? Agora a gente vai começar a fazer o aumento pra parte do quadril, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Eu já peguei e dividi a minha peça em dois. Como assim dividir em dois? Essa parte da frente, primeiro, né, tem que estar no meio, obviamente. Essa parte da frente tem que ter o mesmo número de pontos dessa parte de trás. Aí eu não tenho um marcador, eu tenho, mas a gente compra 10, vai procurar só acha um. Então, ó, tá vendo? Eu marquei com uma linhazinha mesmo. E pra finalizar esse vestido, eu ainda tenho 14 carreiras. Então, nessas 14 carreiras, eu vou trabalhando o ponto alto até eu ver que chegou na quantidade que eu quero, que no caso é 50, né? 50 aqui na frente e 50 atrás. Basicamente isso. Então, tá aqui, eu finalizei aqui, uni as duas partes com um ponto baixíssimo, subi as 3 correntes, virei a minha peça. E agora, eu vou trabalhar aqui normalmente, ponto alto alongado, em cima de ponto alto alongado, até eu chegar no meu marcador, o marcador que eu fiz, tá bom? Que é a metade da peça, o meio da peça. O meio não, a metade, né? As laterais, melhor dizendo. Cheguei no meu marcador, tá vendo? E aqui dentro eu vou colocar, 3 pontos altos alongados no mesmo buraco. Vai ser um aumento de 3 pontos altos. Ó, tá vendo? E assim eu vou seguindo até o meu outro marcador, porque eu vou fazer a mesmíssima coisa nele. Também vou fazer 3 pontos altos alongados dentro do mesmo buraco. Terminei essa carreira, já voltei fazendo a segunda, tá vendo, ó? Que é pra mostrar como é que a gente vai fazer a segunda carreira de aumento. Que vai ser exatamente como a gente vai fazer as próximas carreiras. Ó, tá vendo que aqui tem 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. A gente vai colocar nessa aqui do meio. Então, essa daqui, a gente faz ela normalmente. E só nessa daqui no meio, tá vendo? A gente coloca o aumento, que são 3 dentro do mesmo buraco. E esse daqui, a gente segue. Esse daqui a gente só bota um. Então, a gente vai seguir até lá a outra lateral lá com aumento, pra gente fazer a mesmíssima coisa. Coloca o aumento no ponto do meio, tá? Ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, coloquei o meu aumento aqui em cima. E você vai seguir fazendo aumento até dar o comprimento do seu quadril ou do quadril da sua cliente, tá bom? Aí, a partir deste momento, você pode parar e começar a fazer ponto alto em cima de ponto alto sem aumento. Eu preciso construir ainda 15 centímetros aqui, o que equivale a 14 carreiras para o meu ponto. Então, antes das 14 carreiras, eu provavelmente já vou ter alcançado esse número do quadril da minha cliente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou continuar fazendo aumento? Não, eu só vou completar até as 14 fazendo ponto alto. Galera, cheguei no meu tamanho, tá vendo, ó? O tamanho que eu quero. E fica assim, tá vendo? Fica lindíssimo, fica modelando o corpo. E foram 14 carreiras de aumento, né? Que, no caso, deu certinho uns 15 centímetros, tá vendo? Eu comecei aqui com os meus aumentos. E, ó, 15 centímetros certinho, tá vendo? Bonitinho. Deu certinho. Agora, eu já cortei o meu fio, né? Que eu terminei bem aqui, cadê? Eu terminei bem aqui de fazer as 14 carreiras. Cortei o meu fio e trouxe ele pra ponta. Pra ponta não, pra lateral. Tá vendo? Pra ponta da lateral, nesse caso. Subo 1, 2 e 3. Entro aqui no ponto. Tiro 1. Fiquei com 3. E tiro os 2 primeiros. Fiquei com 2.
Entro no próximo, a mesma coisa. Eu tiro só o primeiro e tiro depois mais 2, tá vendo? Eu vou fazer isso mais uma vez e mais uma vez. Então, aqui eu tenho 5 e eu fecho tudo junto, tá vendo? Esse daqui foi minha primeira diminuição. Essa daqui é minha primeira diminuição. Eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até a minha outra lateral, porque quando tiver faltando 5, eu faço exatamente o que eu fiz aqui, tá? Cheguei aqui, galera, ó. Falta 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Aqui é o ponto do meio do aumento. Aqui são os 3 aumentos. E aqui é o ponto do meio e tá aqui, ó. Aqui é o meu 5º ponto. Tá vendo? Então, vamos lá, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Você vai entrar... Você tira o primeiro e depois tira 2, mais 2. Tira o primeiro, depois tira o primeiro, depois tira mais 2. Entra no próximo, tira o primeiro, depois tira mais 2. Entra no próximo, tira o primeiro, tira mais 2. Tá vendo? Entra no próximo e último, tira o primeiro, tira mais 2. Tá vendo? Fechei aqui. Então, agora a gente fez uma correntinha, vai virar a peça, vai pular esta primeira e vai entrar na próxima. Vai subir 1, 2 e vai repetir a mesma coisa. Vai entrar no próximo, tirar a primeira, tirar a segunda. Entrar no próximo, tirar a primeira, tirar a segunda. Entrar no próximo, tirar a primeira, tirar a segunda. Entrar no próximo, tirar a primeira, tirar a segunda. A gente ficou com 5. Vai tirar tudo. Tá vendo? E assim a gente vai fazendo. Essa mesma coisa, gente. A mesmíssima coisa. Não tem segredo. A gente vai fazer essa diminuição. Eu, no caso, até ter 10 centímetros. Aí, você pode ver que fica tipo uns buracos com as coisas. Mas a gente vai fazer acabamento nisso daqui, tá? E aí, você segue fazendo ponto alto até chegar do outro lado pra você fazer a mesma coisa. E você vai seguir fazendo isso até você ter, né, os seus 10 centímetros. Se você estiver fazendo que nem eu, tá bom? Finalizei as minhas 9 carreiras de diminuição. E agora, pra não ficar assim, tá vendo que tem uns buraquinhos? Ó, tá vendo? Eu vou fazer acabamento que é pra ele ficar assim, tá vendo, ó? Mais assim. Mais bonitinho. E eu não terminei o acabamento ainda, tá? A gente ainda vai passar mais uma carreira de ponto baixo. Mas é só pra vocês terem uma ideia de que não vai ficar assim, tá bom? Tá vendo? Fica os buraquinhos, a gente vai dar acabamento. Pra gente fazer esse acabamento, a gente vai virar a peça, o lado de dentro, vai amarrar aqui, você pega e amarra o seu fio aqui na lateral. Isso já foi feito anteriormente aqui, tá bom? É porque eu já fiz essa daqui só pra vocês terem ideia como é que vai ficar. E como é que eu tô fazendo? Eu tô colocando os 4 pontos dentro do ponto alto e eu tô colocando um na fenda. Então, vamos lá. Primeiro que eu não coloco aqui, ó. Não coloco aqui porque senão vai ficar o buraco também. Eu procuro colocar dentro do ponto. Puxo aqui dentro do ponto e coloco. Porque isso, de certa forma, dá uma diminuída, tá vendo? Não, eu também não aperto o ponto. Então, eu entro aqui, ó. Aí, eu começo a contar. 1, 2. Entro aqui dentro também, 3. E vou entrar aqui dentro, 4. E aqui na fenda, 5. Tá vendo? Você vai seguir fazendo isso, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui na fenda. Ó. Aí, vou colocar um aqui pra iniciar já, ó. O próximo. 1,
2, 3, 4 e vou botar aqui 5 na fenda. E assim vai ficando. Aqui é a parte de dentro e assim vai ficando a parte de fora, tá vendo? E você vai seguir fazendo isso até você chegar do outro lado, que no caso é este daqui. Chegando aqui, você une com ponto baixíssimo, vira a peça, sobe uma corretinha e segue fazendo mais uma carreira de ponto baixo. Na descida é a mesma coisa, ó. Já entrei aqui com um, né? Aí, 2. Vou entrar aqui, 3. Vou entrar aqui dentro, 4. Vou entrar aqui, 5. Tá vendo? Aí, já vou entrar aqui pra começar o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, não tem segredo, você vai fazendo isso na sua peça toda. Você só precisa ter certeza de que você... E às vezes você nem precisa ter certeza não, sabe? Ah, coloquei 6 nesse. Ah, não tem problema. Tipo, um ponto a mais, um ponto a menos não vai fazer tanta diferença assim. Porque isso daqui é a nossa base pra gente construir o babado em cima. A gente vai fazer o babado em cima desses pontos baixos, entendeu? Pra gente não trabalhar em cima desses daqui, entendeu? Porque em cima desse babado, em cima desse acabamento, fica muito mais fácil trabalhar o babado. Tem certo tipo de coisa que no crochê não faz assim, você não precisa fazer, meu Deus do céu, você não precisa se preocupar em fazer a mesma coisa exatamente igual, entendeu? Tem certos tipos de coisa, tem coisa que a gente tem que se ater, mas isso no caso, se você colocar um a mais, um a menos eu acho mais difícil, porque se estiver faltando, você vai sentir que tá faltando. Não pode ser uma diferença, tipo, muito grande, mas se for uma diferença mínima, não faz mesmo, sabe? Não vai prejudicar o seu crochê, não. Ó, cheguei aqui, tá vendo? A gente chegou aqui no final. Vamos fechar com ponto baixíssimo, virar a peça e voltar trabalhando. Subimos uma correntinha e assim que você finalizar, você também fecha com ponto baixíssimo. Terminei aqui a carreira, tá vendo? Uni com ponto baixíssimo. E assim ficou a nossa peça pronta pra já descer o babadinho, tá vendo? Fazer o acabamento aqui da parte de trás, né? Da peça. E a gente vai colocar... elástico aqui. Mas não é pra ficar mais apertado. É só pra quando ceder, não ceder ao ponto de ceder e ficar lá embaixo, entendeu? Pra quando ceder, ficar no lugar. Então, é pra isso que a gente vai usar o elástico, não pra apertar, entendeu? A não ser claro, que você tenha feito maior, sabe? Enfim, anyway. Vamos lá, novamente, aqui é a minha parte de fora, eu vou começar a fazer meus pontos baixos pela parte de dentro, tá? Então, vou colocar bem aqui o meu fio, fazer um nozinho, tá vendo? Aí, eu vou entrar dentro desse daqui, ó. Eu amarrei o fio aqui, mas eu vou entrar dentro desse, puxar e entrar dentro do ponto alto aqui. E fazer 2 aqui dentro e um na fenda. Então, vou fazer mais 2 aqui dentro e um na fenda. E aqui eu cheguei no que é menor, então vou fazer só um e um aqui na fenda. Opa! E um aqui na fenda. Vou fazer 2 aqui dentro no maior. Aquela mesma coisa que a gente já fez. Vou fazer um na fenda e vou fazer um no menor. Um na fenda, 2 dentro do maior. E a mesma coisa, e um na fenda. Cheguei na parte que eu começo a fazer os pontos altos alongados, né? Então, aqui dentro eu vou colocar, aqui dentro do primeiro ponto alto alongado, eu vou colocar 3 e um na fenda. Próximo, eu vou colocar 2 aqui dentro
e um na fenda. Próximo, 3. Opa. E um na fenda. E o próximo, 2. E assim eu vou seguir fazendo. Cheguei nessa parte. Então, aqui também não tem segredo. Eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Só isso. Segue fazendo essa mesma coisa. E quando chegar aqui, você sabe fazendo exatamente o que você fez aqui. Chegando aqui no final, você coloca aqui na última, né? E você vem aqui no primeiro. Só pra fazer um ponto baixíssimo. Aí você entra aqui na fenda, mais um, e você vira. Você vai voltar também fazendo ponto baixo nessa carreira, só que agora com o elástico. Aí você corta um elástico um pouquinho menor, tá? Aí o que acontece? Você pode pegar e costurar ele, costurar com uma agulhinha mesmo, ou você pode puxar uma perninha qualquer daqui, colocar o elástico dentro. Se for um elástico tamanho menor, ainda é melhor, né? Circunferência dele. E dar um nó. A gente vai amarrar aqui também do outro lado. E nesse caso, se você for fazer que nem eu tô fazendo aqui, deixa um pouco maior, né, o elástico. Porque quando você for fazer esse nozinho, ele vai comer um pouco, né? Alguns centímetros. Então, cuidado, porque se você cortar no tamanho que você já quer que ele fique, ele vai ficar bem menor. Aí puxa e daqui não sai. E agora bora lá esconder esse elástico por dentro. Ó, deixa ele aqui. Obviamente, depois você vai ter que fazer acabamento não só aqui, como na peça inteira. Porque, ó, tá vendo, ó? Tem muito fiozinho, muita coisinha, tá vendo? Pra você arrematar, ó. Muita coisa pra você arrematar. Então, depois você arremata bonitinho. Mas vamos lá. Ó, aí você vai pegar... É literalmente só isso. Você só tem que passar o ponto baixo aqui, nele. Vai passando. E aqui eu vou estar fazendo um normal. E vou estar fazendo no próximo 2 dentro. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Tá vendo? Um sozinho e um aumento. E vai parecer que tá ficando folgado, mas não é, ó. Não vai, porque vai ficar assim, tá vendo? Apertadinho. Vai ficar bonitinho assim, depois que você fizer todo o arremate. Tô mostrando pra vocês como ficou, porque eu não mostrei, né, ó. Mas, ó, ficou assim, tá vendo? Mostrando como ficou. E tá vendo que não ficou apertado? Porque esse não é a proposta, é só pra quando isso daqui ceder, não ficar muito embaixo. E agora aqui, mostrando também o que foi feito aqui embaixo, eu já pedi desculpa. Eu já pedi desculpa, mas vai dar certo, gente. Eu vou aqui explicar pra vocês. Não tem, é porque não tem segredo, realmente não tem segredo. Vocês vão ver. É só o que a gente já tava fazendo, aumento e ponto alto alongado. Essa primeira carreira, eu fiz aumento. Como que eu fiz esse aumento? Eu fiz um aumento, colocando 2 pontos altos alongados dentro do mesmo buraco, e os 2 próximos foi sem aumento. Então, aumento, 1, 2 sem aumento, aumento, 1, 2 sem aumento. E assim eu fui seguindo pela carreira inteira. Quando eu cheguei aqui de novo, eu subi. Quer dizer, eu primeiro emendei e depois eu subi com 3 correntinhas. Essa carreira foi toda sem aumento, foi só ponto alto alongado em cima de ponto alto alongado. E terceira carreira aqui, eu fiz um pouco diferente. Por quê? Porque eu fiz aumento aqui 1 e vai 1, 2, 3 sem aumento, tá vendo? 1 com aumento, 1, 2, 3 sem aumento.
Gente, eu expliquei tanto isso aí, eu falei tanto que eu acho que ficou confuso de entender, então eu vou narrar. Basicamente, o primeiro, o segundo e o terceiro eu já mostrei pra vocês como é que faz. A quarta carreira é carreira sem aumento. A quinta carreira é igual à terceira carreira, ou seja, um aumento, 3 pontos de separação. Um aumento, 3 pontos de separação. A sexta carreira, só ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? A sétima carreira vai ser aumento. Então, 3 pontos altos de separação, um aumento. 3 pontos altos de separação, um aumento. A oitava carreira, sem aumento. A nona carreira, novamente, um aumento, 3 pontos de separação. Um aumento, 3 pontos de separação. A décima e a 11ª carreira, né? As duas últimas carreiras, elas vão ser sem aumento, tá bom? Totalizei aqui 11 carreiras. Pra gente colocar a linha de pesca bem simples. Literalmente, você tem que pegar, passar a linha de pesca por dentro. Somente isso, ó. Tá aqui, fiz uma correntinha. Aí, eu vou deixar ela aqui, tá bom? Aqui atrás, ó. E quando eu for fazer meu ponto baixo, eu tenho que me certificar de que eu vou conseguir deixar ela dentro, tá vendo, ó? Ela está aqui dentro. E eu faço ponto baixo. Por exemplo, se eu pegar aqui e eu deixar ela fora e eu fizer aqui, ela não fica dentro. Tá vendo? Então, eu tenho que me certificar, eu só tenho que me certificar de que ela tá dentro. Somente isso. E eu vou fazer isso ao longo da carreira inteira. Eu deixo esse pedacinho aqui, porque quando eu estiver chegando aqui, eu vou aproveitar e colocar ele aqui em cima, que é pra já arrematar, entendeu? E esse daqui, o que sobrar, o que a outra ponta que sobrar, eu também vou vir até aqui e vou arrematar, tá bom? Tô usando a espessura de 1 milímetro, mas isso você pode até usar um maior se você quiser, entendeu? Mas 1 milímetro eu acho que tá legal. E a dica que eu dou é, você não aperta muito e também não deixa extremamente folgado. É literalmente uma média. Tá vendo que já tá ficando o ondulado nele? Eu comecei agora, tá literalmente aqui a ponta, comecei agora. Então, não é apertar muito, porque senão fica assim, e não é deixar muito folgado, porque senão fica abertão assim, tá vendo? Então, é uma médiazinha, vai fazendo, como é que eu posso dizer? Então, é uma base, entendeu? Não é nem mais e nem menos, tá vendo, ó? Faz com a mãozinha leve, não aperta muito. E se por acaso você acabar puxando, não tem problema, porque é só você voltar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô chegando aqui no final, eu vou cortar aqui. Então, essa daqui... Opa, deixa eu ver se tá focando. Essa daqui foi a primeira e aqui foi a que eu cortei. Eu vou aproveitar pra passar essa daqui que eu comecei também por dentro. Porque aí eu já vou arrematando também, sabe? Já vou deixando ela pra dentro, pra depois eu só vir passando uma colinha e cortar o excesso. Cheguei aqui no final, vou emendar com ponto baixíssimo, tá vendo? Corto. E agora é só passar uma colinha aqui e uma colinha aqui também e cortar o excesso. E ele fica todo com babadinho assim. Fica muito fofo. E olha o que a gente fez. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Meu Senhor. Gente, meu Deus, que coisa mais linda. Agora falta só a gente colocar a pedraria. Aqui atrás ele também tá belíssimo. Ai, não dá. E agora a gente vai colocar a pedraria. E agora vamos fazer a parte da pedraria. Primeiro você vai precisar de 3 peças, 3 pernas. E você vai puxar uns 2, assim, sabe? 2,5, 3 metros. Não tem uma base assim, não. Eu tô puxando aqui uma quantidade boa. Puxei, fiquei aqui, né? Com meu anzolzinho.
E eu vou deixar esse tantinho aqui pra fora, porque aqui eu vou fazer uma corrente, mas eu vou deixar esse tanto aqui pra fora, que a gente vai amarrar esse tantinho na peça, tá bom? Vai ser onde a gente vai amarrar na peça. Fiz aqui uma correntinha. E o que acontece? Aqui a gente tem os nossos 3, e aqui a gente tem os nossos outros 3. Primeiro, você vai pegar um, jogar pra cá, e o outro você vai passar pela frente da sua agulha. Tá vendo? Aí, ó. Esse daqui que tava aqui em cima, você pega, traz ele, e esse daqui você pode segurar assim, ó. Eita, que tem um cabelo aqui, gente. Tá, tirei. Aí você vai pegar, laçar na agulha e botar por dentro. A gente ficou com a correntinha. Novamente, vou pegar esse de baixo, passar por cima. Eu não preciso tá apertando, tá bom? Aí eu laço a linha na agulha, passo tudo por dentro. Fiquei com a correntinha. Coloco por cima novamente, ajeito aqui, laço meu fio na agulha e passo por dentro. E assim eu vou seguir fazendo. Vou fazer até quando isso? Vou mostrar aqui pra vocês. Nesse momento eu tô com 40 pontos. E como é que eu vou saber quando parar? Você vai pegar o seu top. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Você vai pegar o seu top e você vai colocar em cima do início daqui dele. Vai andando, andando, andando. E ele tem que chegar até o final. Só que aí você tem que dar uma esticada. Por quê? Porque quando você colocar a pedraria, ele automaticamente vai esticar, porque ele vai pesar. Então você já estica e vê se já chegou onde você quer que ele que ele chegue, no caso, né? Chegou? Perfeito. Então você vai fazer o que agora? Agora que a gente tem 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Que aqui foi quando a gente começou a fazer os aumentos, indo e voltando, que era pra fechar, né? Essa parte. A gente vai pegar os 2 pontos do meio, a gente tem aqui as alcinhas, tá vendo, ó? Tá vendo? Uma, do primeiro, 2, do segundo, 3, do terceiro. E aqui a gente tem a quarta do quarto, tá vendo? A gente vai pegar nessas duas do meio e vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora. A gente vai pegar o fio, passar por cima e pegar esse daqui e passar por dentro. Aí é um pouquinho chato, mas não precisa tentar apertar muito e não sei o que, não sei o que. Ó, tá vendo, ó? Como é que eu posso te falar? Bem folgadinho, não tentei apertar nada. Coloquei aqui. Depois eu só sigo fazendo o que eu já tava fazendo e faço os outros 40 pontos. Que é pra esse lado ter o mesmo tanto que esse. Você nesse momento deve estar um pouco irritado comigo, se perguntando o porquê tem que ser desse jeito. Eu vou explicar porque tem que ser desse jeito. É meio chatinho de fazer? Mas por quê? Porque essa parte aqui, tá vendo que ele tem duas partes? Ele tem essa, que eu digo de corrente, né? Tem esse trabalhado aqui e tem esse. Aí do outro lado é normal, sabe? Mas tem esse trabalhado de correntes aqui juntamente com esse. Esse daqui vai ficar pra cima. E esse daqui, nessas perninhas aqui, a gente vai fazer as nossas pedrarias. E tá vendo que tem um buraquinho aqui? É porque a gente vai costurar bem aqui. Vai passar a linha com a agulha por dentro e vai costurar diretamente aqui. Onde que vai costurar diretamente aonde, né? Que eu não tô enxergando. Aí você vai costurar aqui, ó. Aí essa parte vai ficar pra cima e a gente vai trabalhar aqui nessas perninhas. Vai ficar lindo. Já vamos vir prendendo. Essa parte aqui eu vou abrir. Porque ela tá na argola, né? Tá uma argolinha, eu vou abrir. Essa parte aqui eu vou passar por dentro de um buraco e essa eu vou passar por dentro de outro. Vem direitinho virando a parte de cima pra cima, tá vendo? Aqui, virando a parte de cima pra cima. Aqui eu tô no final da minha alça. Eu escolho um local pra entrar. Aí a gente vai entrar bem aqui, tá vendo que aqui tá a nossa carreira de ponto baixo? Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui nesse buraco. Vou passar 3, que é a metade. E vou passar as outras 3 por dentro de outro buraco.
por qual buraco vou passar por dentro desse, ó. Tá vendo? É só pra prender. Aí a gente dá um nozinho aqui atrás. Puxa. Dá um nozinho aqui atrás. Agora, tá vendo, ó? Essa parte aqui ficou pra cima e aqui vai ser onde a gente vai trabalhar. Pronto, aqui já amarrei, agora eu vou entrar aqui dentro. E aí que eu tô trabalhando com a agulha é 1 milímetro, tá bom? Que é a menor que eu tenho, porque é a única que entra, que entra dentro do buraco dos pingentes, tá vendo? Todos os pingentes, graças a meu bom Deus, entram aqui dentro. Eu vou subir 25 correntinhas, tá bom? Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24 e 25. Cheguei na minha carreira, meu ponto 25. Vou colocar um pingente. Eu sempre coloco pegando por trás, tá bom? Porque daí ele fica pra frente, ó. Puxei a perninha e fechei. E ele fica assim na frente, ó. Tá vendo? Agora eu subo mais 25, tá bom? 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25. Cheguei na minha carreira 25. O que é que eu faço agora? Agora eu vou subir um pouco pra cima e segurar. Agora, você vai entrar aqui no próximo, colocar o seu fio dentro. E daí você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai entrar no próximo e fazer mais um ponto baixíssimo. Não precisa apertar, tá bom? Sem apertar. Aí agora você continua, faz de novo as 25 carreiras. Fez as 25 carreiras, você coloca um pingente. Você fecha e sobe as 25 carreiras novamente. Fez as 25 carreiras, você já sobe, segura, né? Aí, procura a próxima perninha, entra dentro dela, passa o seu fio e ponto baixíssimo. Entra na próxima, ponto baixíssimo também, recomeça fazendo as 25 carreirinhas, depois coloca o seu pingente, depois volta de novo, prende aqui e vai pro próximo, tá bom? E você vai seguir fazendo isso até chegar aqui, tá bom? Acabei de finalizar aqui, tá vendo? Vou fazer mais um pontinho, mais uma correntinha no caso. Opa, tava fora. E cortar aqui. Depois eu arremato. Nossa primeira carreira já foi. Agora a gente volta lá pro início novamente e vamos trabalhar a nossa próxima carreira de pedraria. Novamente a gente amarra o nosso fio. No caso, como tem esse daqui já, a gente traz ele aqui pra frente e a gente amarra o nosso fio aqui nele já, entendeu? Que já aproveita, dá um nozinho cego. Essa segunda carreira é mais cheia, então a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vamos colocar dessa vez pedrarias que tem esse buraquinho no meio, entendeu? Esse tipo de pedraria agora que eu vou começar a colocar, ó. Tá vendo? E não é com essa agulha, eu tô usando a agulha errada. É com esta agulha aqui que eu tenho que trabalhar, de 1 milímetro. Então, vamos lá. Coloca aqui dentro. Passa. Passa. E fecha. Aí vai 1, 2, 3. Olha outra pedraria. Aí você coloca por dentro. E novamente. Passa. Tem umas que são bem mais difíceis do que outras, mas é assim mesmo. Aí a gente passa, vai de novo, 1, 2, 3. Escolhe mais uma pedraria. E passa, ó, tá vendo? Mas é assim mesmo.
Aí passa. Aperta um pouquinho. 1, 2 e 3. E agora a gente vai colocar um pingente. Eu tô usando esses pingentezinhos aqui, tá vendo? Pra essa parte de cima. Então, vamos lá. Pingente é a mesma coisa do que a gente já tava fazendo. Colocamos 1, 2, 3 e eu repito a mesma coisa. Lembrando que isso daqui é a quantidade que eu quero, mas se você quiser fazer mais 1, 2, colocando assim, depois você colocar o pingente, você pode, tá bom? Coloquei aqui as outras 3, vou fazer a mesma coisa, 1, 2 e 3. Assim como eu iniciei com 3, eu vou finalizar com 3. Subo pra cima fazendo aquela mesma coisa. Coloco na próxima perninha. Cuidado pra não colocar aqui em cima, tá bom? Você tem que colocar na próxima perninha de baixo. E às vezes você vai colocar na que já tá. Não tem problema, tá bom? É assim mesmo. Ainda tem espaço aqui pra você colocar a outra. Então, você coloca aqui dentro, puxa e fecha com pontos baixíssimos. Gente, narrando mais uma vez porque meu celular descarregou e cortou bem no meio da filmagem, mas basicamente você vai continuar fazendo o que você já estava fazendo até agora, que é voltar, né, fazer um ponto baixíssimo numa perninha, ir pro próximo, fazer outro ponto baixíssimo e descer novamente o seu cordão de pedrarias, entendeu? A mesmíssima coisa. A única coisa mesmo que muda é que essa segunda carreira você vai colocar mais miçangue e o pingente embaixo. Agora falta só emendar. E a gente vai, como eu falei, pegar esse buraquinho aqui e vai costurar nesta carreirinha aqui, tá bom? Não tem segredo. Pega a agulha, coloca aqui dentro, passa aqui, depois volta por cima e passa de novo. Isso você vai fazendo.